Olá, meus irmãos. É segunda-feira da primeira semana do tempo do Advento. Que alegria para nós vivermos esse tempo de expectativa por Jesus que vem. Jesus que vem no Natal. Unirmos-nos à expectativa que os judeus da antiguidade tinham, a certeza de que o Messias iria chegar. E aí alguém pode dizer, mas ele já chegou, padre, tem 2000 anos, por que celebrar o Advento? É porque faz bem exercitar a nossa capacidade de esperar, justamente porque para nós ele vai, entre aspas, nascer de um modo definitivo quando nós pudermos olhá-lo face a face, como os pastores fizeram, como os magos fizeram naquela noite em Belém. Nós o veremos face a face de um jeito muito melhor, não numa criança, mas glorificado no céu, vencedor, rei de todo o universo. Gente, o evangelho de hoje é o evangelho no qual Jesus se depara lá na cidade de Cafarnaum com um oficial romano, não é? Um oficial romano que se aproxima dele e pede-lhe pelo empregado, não é? O senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Veja, temos aqui uma cena comovente. Primeiro é um oficial do Império Romano. Os romanos estão na Palestina dominando a Palestina e fazendo da Palestina uma provinciazinha de interior, da qual os romanos podem colher algumas riquezas com os impostos que cobram, não é? Então os romanos cultivavam um desprezo pelos judeus, e Jesus é judeu, e um oficial romano pede a um judeu ajuda. Os romanos não tinham as categorias de fé que tinham os judeus, ou seja, os romanos não esperavam a vinda de um Messias. Os romanos tinham uma religião politeísta. Eu moro aqui em Roma e vejo isso. A cada esquina tem uma ruína de um templo antigo. A deusa tal, ao deus tal e assim por diante. Então esse homem pagão, proveniente de um povo politeísta, ímpio, que desprezava os judeus, recorre àquele bom judeu de Nazaré da Galileia, Jesus. Porque ouviu falar que ele era alguém diferente, que trazia em si um sinal de Deus. Olha que coisa interessante. Esse homem não pede por si, ele pede por um seu empregado. Os oficiais romanos costumavam ser gente muito austera, bruta, impiedosa. E esse homem, ele traz características diferentes. Ele se dirige a um judeu, como nós já vimos, e ele pede pelo seu empregado, ou seja, ele não trata o empregado como um objeto, como tantos dos romanos faziam. Ele é diferente também. Ele também traz em si algo de muito virtuoso e exemplar, não é? E Jesus disse, olha, eu vou curar o teu empregado, não é? E esse oficial continua, Senhor, olha, vou dizer a verdade para o Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Diz uma palavra e o meu empregado vai ficar curado. Pois eu também sou subordinado e tenho debaixo de minhas ordens alguns soldados. Eu digo a um vai, ele vai. Eu digo a outro vem, ele vem. Eles obedecem às minhas ordens, não é? Se o Senhor disser daqui uma palavra, a doença que está às tuas ordens vai desaparecer da vida do meu funcionário. Veja, gente. É o Espírito que doou ao coração desse pagão uma fé talvez melhor do que a dos apóstolos, talvez melhor do que muitos israelitas, que tinham tido todos os profetas para ajudá-los a ter fé e não acreditavam como esse homem. Esse pagão tem uma fé exemplar. E isso não passa despercebido no coração de Jesus. Jesus fica admirado e disse, em verdade eu vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, olha aqui uma profecia linda, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus junto com os judeus, Abraão, Isaque e Jacó. Jesus aqui estava falando da igreja,
o mistério da igreja, que iria florir no mundo inteiro. Todos os povos, proclamando Jesus como Senhor e Salvador. Que coisa linda. Muitos virão do Oriente e do Ocidente. Quando a gente olha para a realidade da igreja, a gente vê isso, é verdade, não é? E que bonito, gente. O que eu posso levar para casa, Padre, para viver bem o meu dia de advento, essa minha primeira segunda-feira de advento? Olha, meu irmão, tenha a fé desse homem. Que fé é essa? Primeiro, uma confiança em Jesus. Ele não tinha visto Jesus curar, ele só tinha ouvido falar, mas ele confia em Jesus. Então, confiança. Segundo, solidariedade. Ele é uma pessoa que sabe olhar ao redor, não reza e não trabalha somente pelos seus interesses. Ele soube olhar para um mais fraco. Ele soube perceber que ao seu redor tinha gente que precisava. Confiança, solidariedade. Eis aí 2 lições nessa segunda-feira de Advento.